Olá, crocheteira! Então, para fazer o tapete do vaso, eu tô usando uma agulha número 13,5, um barbante na numeração 6, tô usando o vermelho e vou usar o verde bandeira também. Aí, você vai decidir a cor que você vai trabalhar para fazer esse jogo. Já estão disponíveis as peças da tampa do vaso e o tapete da pia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem estar acompanhando, tá bom? Eu fiz essas 3 peças com a intenção, né, de cores de Natal, mas você pode usar outras cores também para esse modelo que fica muito lindo. Já coloquei aqui o barbante na agulha e eu vou fazer um cordão de correntinhas, ó. Presta bem atenção aqui, ó, o nozinho, que é a minha primeira correntinha, que depois eu venho trabalhando sobre elas. Eu tenho 1, 2 e vou fazer um total de 35 correntinhas, aí eu retorno. Fiz então o cordão de 35 correntinhas, agora eu laço e conto 1, 2, 3. Na quarta, eu faço um ponto alto. Dessa forma, laço, venho para a próxima correntinha, um ponto alto, laço e vou trabalhando essa mesma repetição, um ponto alto sobre cada correntinha. Eu vou trabalhando essa mesma repetição até esse último, aí eu retorno para mostrar certinho com quantos pontos altos eu fiquei. Então, aqui, finalizando, eu fiquei um total de 33, contando com esse primeiro. Esse aqui eu vou usar como uma argola para trabalhar os pontos altos, mas contando com esse, eu tenho um total de 33 pontos altos. Então, aqui, como é o tapete do pé do vaso, eu não vou fazer pontos altos aqui, não vai ter curvinha, somente desse lado. Então, eu retorno com 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto, eu faço 2 correntes para ficar bem retinho essa parte. Se eu fizer com 3, ele vai ficar mais solto, não fica retinho. Vou para o outro lado, viro, né, meu trabalho, laço e venho sobre esse próximo ponto alto, faço um ponto alto. No seguinte, ponto alto, e vou trabalhando ponto alto sobre cada um até o penúltimo. Então, eu faço até esse penúltimo, aí eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte da lateral até o penúltimo ponto alto. E aqui eu tenho esse último que eu vou trabalhar como uma argola para trabalhar pontos altos nesse espaço. Laço e nesse espaço, eu entro com a minha agulha aqui, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Ficou assim. Nota que eu vou trabalhando aqui, ele já vai vindo aqui para esse outro lado. Agora, eu trabalho ponto alto, ó, esse primeiro tem que trabalhar certinho sobre ele, para que ele fique meio escondido. Um ponto alto. No seguinte, um ponto alto sobre ele, no próximo ponto alto, e vou trabalhando dessa forma, um ponto alto sobre cada ponto alto dessa outra lateral, até esse último. Chegando aqui nesse último, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar o trabalho e vou retornar trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar novamente aqui onde eu fiz os aumentos, aí eu retorno. Finalizando, então, toda essa lateral, lembrando que toda a carreira que eu finalizar, eu vou passando a mão, eu não vou pegar a peça e esticar ela, eu vou alinhar os pontos, e isso que faz muita diferença no trabalho. Não deixa para finalizar o trabalho, para você passar a mão, para você assentar os pontos. Cada carreira que você finalizar, você vai alinhando os pontos. Ah, tá caído para esse lado? Vai passando para o lado contrário. Ah, tá ficando meio embabadado? Muitas vezes é só passar a mão para os pontos e ir assentando. Às vezes, com a tensão do ponto, ele vai ficando meio que repuxado, mas se passar a mão, ele já vai ficar certinho, ó. Eu passo a mão, já fica retinho. Cheguei aqui nessa parte onde eu fiz os 7 pontos altos. Trabalhei até o último dessa lateral e aqui eu tenho 7 pontos altos. Eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada um desses 7, totalizando 14 aqui nesse canto. Então, eu venho aqui sobre o primeiro, trabalho 1, no mesmo espaço, mais 1. Fiz o meu primeiro aumento. Venho sobre o segundo, trabalho 1, no mesmo espaço,
mais um. E vou fazendo esta mesma repetição. Então, na carreira anterior eu tinha 7, e aqui nessa segunda carreira, nessa próxima carreira de aumentos, eu tenho um total de 14, porque eu vou trabalhar 2 pontos altos para cada um. Então, vou fazendo esta mesma repetição até esse último dos 7. Aqui eu tenho o meu último. E aqui, cheguei na parte da lateral, nota que ele tá bem juntinho aqui, mas esse faz parte da lateral. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto dessa lateral. Então, faço um sobre cada um. Chegando aqui no final, né, como é a parte reta do meu trabalho, eu vou fazer um ponto alto sobre esse último, subo 2 correntinhas, viro o meu trabalho e faço ponto alto sobre cada um, até chegar nessa parte onde eu tenho os aumentos, aí eu retorno. Finalizei, então, eu finalizei essa carreira dos aumentos e fiz as 2 correntinhas e retornei trabalhando os pontos altos nessa lateral. Cheguei aqui onde eu fiz os aumentos, que eu fiz 2 pontos altos para cada um, ficando um total de 14. Aqui eu tenho o meu último ponto alto da lateral, e aqui eu já tenho os 2 que eu trabalhei juntos. Então, nesse primeiro desses 2, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui, no próximo, né, que eu tenho esses 2 juntos, eu faço um sozinho. No seguinte, 2 juntos. Um sozinho, e vou fazendo esta mesma repetição. Então, no primeiro do aumento da carreira anterior, eu faço um sozinho, né? Se eu olhar aqui, eu tenho o primeiro e o segundo. No primeiro, eu faço um sozinho. E no segundo, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu vou ter um total de 7 aumentos. Por 7 vezes, eu faço 2 juntos, ó. Sempre intercalando 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, ficando um total de 7 aumentos aqui nessa parte. Eu faço, então, até esse último aumento. Sempre se atenta se você tá trabalhando sobre os aumentos. Até esse último, eu faço no primeiro um sozinho, no segundo 2 juntos, e chegando aqui na parte da lateral, você vai trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. Quando eu chegar aqui no final, eu não vou retornar. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para explicar como que eu vou fazer, porque vai ser mudança de cores. Então, eu faço somente até o final dessa carreira, nessa parte reta, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei, né? Olha aqui, eu finalizei, sempre eu vou passando a mão para ficar bem retinha essa parte. Finalizei aqui essa carreira da lateral e terminei aqui. Então, eu tenho, sem contar essa carreira do meio, eu tenho 1, 2, 3 voltas, 3 partes eu fiz. Cheguei aqui no final, então, aqui eu já vou cortar para fazer o arremate. Venho aqui, puxo e vou fazer o arremate aqui nessa parte do avesso, já vou arrematar esse aqui do início também. E aí, eu volto com o verde pra gente dar a continuação. Então, aqui eu já coloquei, já fiz o arremate, já coloquei o verde na agulha. Eu venho aqui, nota que aqui eu tô do lado direito, eu vou me basear sempre que eu for fazer as minhas carreiras pelo lado direito da minha peça, que é o lado avesso. Se você quiser fazer uma marcação, é onde a gente iniciou, que é o lado direito. Se quiser, pode estar fazendo uma marcação, você às vezes confunde, eu vou estar sempre falando pelo lado direito. Aqui, eu coloquei o barbante na agulha e venho nesse primeiro ponto alto aqui da lateral e vou prender ele com um ponto baixíssimo, subo 1, 2 correntinhas, e aqui eu tenho o segundo ponto alto, eu vou pegar somente a alcinha de trás. Nota que cada ponto alto ele tem 2 alcinhas, essa da frente e essa de trás. Eu vou pegar somente essa alcinha de trás. Eu venho aqui fazendo ponto alto. Laço no próximo ponto alto, pegando a alcinha de trás. Então, eu vou fazer essa mesma repetição até chegar aqui onde eu tenho os meus aumentos. Note que eu tenho esses 2 pontos altos juntos, que é o meu primeiro aumento. Tenho um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, que eu fiz na carreira anterior. Então, quando eu chegar nessa parte onde eu tenho os aumentos, eu retorno.
Então, aqui eu fiz toda essa parte da lateral com os pontos altos até chegar aqui eu já tenho a parte dos meus aumentos. Então, aqui eu tenho esses dois juntos e esse aqui já faz parte dessa parte redonda também, desse canto. Então, eu fiz até esse último ponto alto sozinho, e aqui eu tenho esses dois juntos. Eu vou trabalhar sobre o primeiro, sempre pegando a alcinha de trás, para formar esse relevo aqui, ó. E dar um destaque bem legal. No primeiro desses dois juntos que eu tenho na carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Nesse segundo, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu dou início aos meus aumentos. Aqui, note que eu tenho um ponto alto sozinho, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E aqui eu tenho os dois juntos sobre o primeiro, um sozinho, sobre o segundo, dois juntos. Então, eu vou fazer esta mesma repetição. Sempre que eu tiver esses dois juntos, eu vou trabalhar no primeiro um sozinho, no segundo dois juntos. Aqui eu tenho esse sozinho, trabalho um sobre ele, tenho esses dois juntos, no primeiro um sozinho, no segundo dois juntos, e você vai repetir esta mesma sequência. Chegou aqui no final, você vai conferir se você tem 7, você fez por 7 vezes esses dois juntos aqui, que vai ser os meus aumentos. Então, precisa ficar com 7 vezes esses dois juntos aqui, fazendo esta mesma sequência. Chegando aqui na parte da lateral, vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto até esse último, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira de pontos altos. E note que aqui sempre, se você quiser colocar uma marcação, conforme eu falei, eu vou me basear por essa parte que é o meu lado direito. Olhando aqui nessa outra peça, note que eu fiz essa carreira, né, de pontos altos, e essa próxima carreira eu vou fazer de ponto alto cruzado. Eu preciso ficar com esse relevo sempre pro lado direito. Como eu vou trabalhar aqui no pé do vaso, uma carreira do lado direito, outra carreira do lado avesso, essa parte do relevo, em uma carreira eu pego por trás, outra carreira eu pego no da frente, para ficar o relevo sempre do lado direito. Eu vou estar explicando aqui, mas se atenta bem para não ficar errado. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto, agora eu viro e não vou trabalhar ponto alto sobre esse primeiro. Como eu vou voltar, eu vou fazer ponto alto cruzado, eu vou fazer dessa forma. Então, eu venho sobre esse segundo e note que eu tenho essas duas alcinhas. Pro meu relevo ficar lá do lado direito, eu não vou pegar a alcinha de trás. Eu vou pegar essa alcinha que tá pro meu lado. Quando eu trabalho do lado avesso, eu pego a alcinha que tá pro meu lado. Quando eu tô aqui do lado direito, eu pego a alcinha que tá lá do lado de trás. Mas eu vou explicar aqui certinho, na prática fica mais fácil. Então, eu não trabalho sobre esse ponto alto. Eu venho sobre esse segundo, pegando essa alcinha que tá do meu lado e não a alcinha de lá. Essa alcinha. E faço um ponto baixíssimo, duas correntes para dar altura do meu primeiro ponto alto. Laço, venho sobre o próximo, pegando essa alcinha, ó, essa aqui, e deixo de trás. Pego essa e faço um ponto alto. Como é ponto alto cruzado, então, eu laço, e nesse ponto, nesse primeiro, eu volto sobre ele, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, a minha agulha tá lá por trás, puxo uma laçada, alongo para ficar da altura desses que tá na agulha e tiro duas e duas alcinhas. Uma corrente, laço, pulo o próximo ponto alto, venho no seguinte, pegando a alcinha de trás, ponto alto. Laço, venho para o próximo, pegando uma alcinha, ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos pulando esse. Agora, eu venho sobre esse que eu pulei, laço, venho sobre esse que eu pulei e pego aqui somente uma alcinha, puxo uma laçada, alongo e tiro duas e duas. Uma correntinha, laço, pulo um, venho para o seguinte, sempre eu vou pegar apenas essa alcinha que tá do meu lado, no próximo ponto alto. Então, eu pulo um, faço 2 pontos altos.
Laço, venho sobre esse, sempre pegando somente essa alcinha quando eu volto também. Eu não pego as duas, eu pego somente essa primeira alcinha. Então, passo a minha agulha aqui, lacei, passo a minha agulha lá pro outro lado, puxo, alongo para ficar da altura desses que tá aqui, desses pontos altos que eu fiz, tiro duas e uma correntinha. Laço, pulo um no seguinte, ponto alto, e vou trabalhando desta mesma forma. Então, se atenta para pegar somente uma alcinha, nota que ele vai formando esse relevo aqui do meu lado direito. Ele vai formando esse relevo dessa forma. Se eu pegar somente uma alcinha, o relevo fica aqui na parte do lado direito. Então, fiz os dois pontos altos, laço, venho nesse que eu pulei, sempre pegando somente uma alcinha, ó. Quando eu passo, eu não pego as duas. Eu pego somente uma para formar o relevo. Puxo a laçada, alongo, tiro duas e duas. Uma correntinha de espaço. Pulo um e vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui nessa parte, ó. Eu tenho esse primeiro aumento, quando chegar próximo desse primeiro aumento, eu retorno. Então, aqui, se você fez a mesma quantidade de pontos desde o início, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de pontos altos cruzados. Então, note que esse último grupo eu fiz aqui pegando os pontos da lateral e o primeiro desse meu aumento dessa parte do nosso canto do trabalho. Então, eu tenho meu primeiro aumento, que são os dois pontos altos juntos. Eu tenho num total de 7 aumentos, então, por 7 vezes, eu tenho esses dois pontos altos juntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer uma marcação, porque agora eu vou fazer uma diferença para dar certo a mesma quantidade de grupos desse lado, nesse outro lado também, para a peça não ficar torta, sempre eu vou fazendo esses ajustes, então presta bem atenção. Se você fez ele maior, você vai ter apenas um grupinho a mais nas laterais, mas se você fez a mesma quantidade, vai ter 11 aqui na lateral. E aqui eu tenho o meu primeiro do aumento, né? Que são os dois pontos altos juntos, eu conto 1, 2, 3, e nesse quarto eu vou fazer uma marcação para mim fazer a diferença aqui, um ajuste nesse quarto. Então, eu vou trabalhando normalmente aqui, então, finalizei a parte da lateral, pulo um, venho para o seguinte e vou trabalhar, então, no próximo mais um, laço, volto aqui. Então, da mesma forma, eu vou trabalhando assim, uma correntinha, até chegar próximo dessa parte onde eu fiz essa marcação. Voltando aqui, então, na lateral eu tenho 11 e eu fiz mais 1, 2, 3 grupinhos de ponto alto cruzado. Aqui eu tenho a minha marcação, eu vou pular um e venho no próximo, ó. Tenho esse um antes desse onde eu fiz a marcação, pulo um e nesse seguinte eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Então, eu fiz 1, 2. Eu não vou fazer igual eu venho fazendo aqui, um para cada. Nesse que tá próximo da minha marcação, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço, laço, volto sobre esse que eu pulei e faço um ponto alto, alongo normalmente, uma correntinha. Então, aqui onde eu fiz a minha marcação, num ponto alto antes dele, eu fiz esses dois pontos altos juntos. Aqui é o meu ajuste. Então, aqui eu já posso tirar a marcação para dar certinho a mesma quantidade de grupos de ponto alto cruzado, tanto desse lado quanto desse outro lado, eu preciso fazer esse ajuste. Então, aqui eu continuo normalmente. Pulo um, venho no seguinte, sempre pegando somente uma alcinha, no próximo ponto alto, volto nesse que eu pulei, então, a única diferença é nesse que eu fiz ali dois pontos altos no mesmo espaço. No restante, eu vou trabalhar normalmente, conforme eu vou fazendo aqui. Então, eu faço por toda essa parte aqui a mesma repetição, sempre uma correntinha de espaço, chegando na lateral também, quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Então, finalizando aqui, ó, eu finalizei com o último grupinho e deu certo, ó.
eu tenho os 3, né? Eu pulo um, fiz no 1, 2 pontos altos e volto nesse que eu pulei, deu certinho aqui. Contando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos desse lado. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 desse outro lado. Então, contando 11 de cada lado, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos nessa parte oval do nosso trabalho, tá? Só para deixar bem claro a quantidade de grupos que eu tenho pro seu trabalho não ficar torto, tá? Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos, toda de pontos altos. Eu subo 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, viro meu trabalho e agora estou do lado direito. Quando eu tô do lado direito, eu vou pegar a alcinha de trás para formar esse relevo. Laço sobre esse ponto, esse segundo, pegando a alcinha de trás, coloco a agulha, ponto alto. Laço, venho sobre o terceiro, ponto alto. Aqui, lembra que eu fiz uma correntinha entre um grupinho e outro? Eu não vou trabalhar sobre essa correntinha. Eu vou somente trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, por toda essa lateral. Então, aqui eu tenho 11 pontos, 11 grupinhos, eu vou trabalhar sobre cada um. E quando eu chegar nessa parte oval, que eu tenho os aumentos, que é a parte oval do nosso trabalho, eu retorno para explicar porque aqui eu vou ter aumentos. Então, eu vou trabalhar por 11 grupinhos, um ponto alto sobre cada um e não trabalho na correntinha. Quando finalizar os 11 grupos, eu retorno. Feito, então, os pontos altos sobre cada um, sem trabalhar esse espaço da correntinha somente sobre os pontos altos. Nota que cada grupo tem 3 pontos altos, né? Trabalhei, então, até esse 11º. Então, aqui eu tenho esse espaço de correntinha entre um grupo e outro, laço, e nesse espaço da correntinha, eu vou pegar apenas a alcinha de trás, conforme eu venho trabalhando aqui nos pontos altos. Faço um ponto alto e no mesmo espaço mais um. Então, aqui eu vou trabalhar aumentos. Tenho o próximo grupinho, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um de base. Dessa forma. Tenho o próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço. Tenho o grupo, trabalho um ponto alto sobre cada um desse grupo de 3 pontos altos. E eu vou fazendo esta mesma repetição por toda essa parte lateral. Então, aqui vai ser a parte dos aumentos. Trabalhei, então, os 11. Aqui, depois desse 11º, em cada espaço, vou fazer 2 pontos altos. Então, vou contar aqui com vocês. E aqui, sobre cada ponto alto do grupo, eu trabalho um ponto alto. E aqui, no espaço 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Por 10 espaços, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, porque aqui esse grupinho já faz parte da lateral, que são os 11 grupos. Então, por 10 vezes, não tem segredo. Aqui, eu iniciei aqui o primeiro, 1, 2, 3, 4, por 10 espaços, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos, sempre pegando somente a alcinha de trás, e onde eu tenho ponto alto, faço ponto alto sobre cada um. Finalizei aqui o meu 10º aumento, né, que é 2 pontos altos nesse espaço da correntinha, eu inicio ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui na lateral eu não tenho aumento, eu não trabalho aqui onde eu tenho essa correntinha, somente nos pontos altos, pegando somente a alcinha de trás e 3 aqui, ó. Cada grupinho tem 3 pontos altos, trabalho somente sobre eles, não no espaço da correntinha, tá? Faço até o final aqui, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda a carreira, né? Conforme eu havia explicado. Chegando aqui no final, até já cortei. Vou puxar e vou fazer o arremate aqui do lado avesso, porque eu vou vir com o vermelho para a próxima carreira. Então, já tô com o vermelho na agulha. E agora, eu vou dar início à parte do pé do vaso. Então, eu preciso fazer uma extensão aqui para ser o encaixe, né, do pé do vaso. Aqui, eu finalizei com o verde, eu vou prender nesse último ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer um total de 30 correntinhas.
Finalizando, então, aqui as 30 correntinhas, lembrando para não deixar ela muito apertada, deixar um pouquinho mais solta, que depois eu venho trabalhando com os pontos altos. Se ficar muito apertada, ela fica repuxando quando eu venho trabalhando com os pontos altos. Então, deixa um pouquinho mais solta. 30 correntinhas, eu alongo, vou cortar e vou fazer um arremate aqui no final, ó. Puxo e vou fazer nozinho. Depois eu vou cortar nessa ponta tudo certinho e venho lá do outro lado fazer a outra ponta. Depois eu venho trabalhando sobre esse cordão. Agora eu coloco o barbante vermelho na agulha novamente. E venho aqui desse, ó, eu fiz aqui o cordão e agora eu prendo desse outro lado. Nota que eu tô do lado direito. Prendo desse outro lado com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto. Desse lado eu trabalhei 30 correntinhas, desse outro lado eu vou trabalhar 32, porque eu vou fazer o cordão e vou retornar fazendo os pontos altos. Então, aqui eu faço um total de 32 correntinhas. Finalizando, então, as 32 correntinhas, deixa ela bem reta para não ficar do lado avesso, ó, para não ficar torcido. Passa a mão daqui para ficar todas do lado direito. Agora, eu laço e conto. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Laço, venho para a próxima correntinha, ponto alto. Na seguinte, ponto alto. E vou trabalhando dessa forma, ponto alto sobre cada ponto alto. E aqui eu preciso ficar um total de 30 pontos altos por conta da carreira de ponto alto cruzado, dá certinho aqui nessa parte onde eu tenho essa extensão, né, pro encaixe do pé do vaso. Então, eu preciso ficar um total de 30 pontos altos. Eu venho trabalhando até nesse primeiro que eu iniciei o retorno. Finalizei, então, contando desde esse primeiro até esse último, que é a minha última correntinha, eu tenho um total de 30 pontos altos. Então, confere se tá certinho aí. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral. Aqui eu tenho o meu primeiro, eu pego uma alcinha e vou sempre, como eu tô do lado direito, eu vou pegar a alcinha de trás, ó. Eu tenho essas duas alcinhas sobre cada ponto, eu pego somente essa alcinha de trás e vou trabalhando até chegar no meu primeiro aumento, aqui onde eu tenho esses dois pontos altos juntos. Então, por toda a lateral, vai fazendo e vai passando a mão para os pontos ficar bem assentado. Aqui eu tenho meu primeiro aumento, que são os dois pontos altos juntos que eu trabalhei sobre cada espaço, eu trabalhei por 10 vezes esses aumentos. Então, sobre o primeiro, eu faço um ponto alto. Então, aqui eu dou início à parte dos aumentos. Sobre esse segundo, eu trabalho 2 pontos altos juntos. Vou seguindo aqui um ponto alto sobre cada um, até chegar no meu próximo aumento, onde eu tenho os 2 pontos altos juntos. Então, eu fiz 1, 2, 3. Cheguei no meu próximo aumento, no primeiro eu faço um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos juntos. Eu vou seguir essa mesma sequência, somente onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos, no segundo eu faço 2 juntos. No restante, eu trabalho um para cada. Cheguei no próximo aumento, no primeiro, um sozinho e no segundo, 2 juntos. Eu vou fazendo essa mesma repetição. Como eu tenho 10 aumentos, eu vou ficar com 10 vezes, por 10 vezes eu vou fazer esses 2 pontos altos juntos, sempre no segundo do aumento da carreira anterior até esse último. Então, finalizou, confere se tem 10. Chegando aqui na parte da lateral, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa parte de verde. E chegando aqui no cordão, eu vou fazer um ponto alto sobre cada um, totalizando 30 pontos altos da mesma forma que eu fiz desse lado. Então, faz ponto alto sobre cada um e inicia aqui, como eu fiz 30 correntinhas, vai fazer 30 pontos altos. Então, um sobre cada correntinha até o último. Finalizou, confere se tem os 30, aí eu retorno para dar continuação.